Olá, olá! Vamos seguindo na nossa série de 27 dias buscando santidade em Levítico. No capítulo 11, nós vimos as leis de pureza em relação à alimentação. No capítulo 12, vimos as leis de pureza relativas ao parto. E hoje nós vamos ver as leis sobre feridas na pele e também para verificar a presença da lepra, ou mal de Lázaro, ou hanseníase, como é normalmente conhecido. A palavra hebraica usada aqui não corresponde exatamente ao que chamamos de lepra hoje. É um termo mais geral, mais abrangente, que incluía outras doenças de pele, alguma coisa como micose, psoríase, leucoderma, como vitiligo, e hanseníase, que é a terminologia médica usada para lepra hoje em dia, e também podia incluir vestimentas leprosas, contaminadas com algumas formas de mofo, bolor ou fungo. Era função dos sacerdotes de Israel examinar a pessoa e dar o diagnóstico a partir dos critérios estabelecidos por Deus. Se uma pessoa fosse diagnosticada com lepra, ela entrava em isolamento. Mas doenças parecidas com a varíola, sarampo, escarlatina, podiam começar com uma doença de pele parecida com a lepra. Então, a pessoa ficava isolada pelo tempo necessário até que ela fosse curada ou fosse descoberto o que de fato ela tinha. A quarentena ajudava a prevenir a disseminação desse tipo de doença entre o povo de Israel. Uma vez diagnosticada, a lepra era tratada muito seriamente, porque de fato é uma doença horrível. Não sei se você sabe, mas ela começa com pequenas manchas vermelhas, que em pouco tempo vão ficando maiores, começam a ficar brancas, com um aspecto brilhante, escamoso. Logo as manchas se espalham por todo o corpo e os cabelos começam a cair, primeiro da cabeça e depois até das sobrancelhas. E à medida que as coisas pioram, as unhas dos pés e das mãos ficam soltas, começam a apodrecer e a cair também. Em seguida, as juntas dos dedos, das mãos e dos pés começam a apodrecer e a cair pedaço por pedaço. Na boca, as gengivas começam a encolher e são incapazes de segurar os dentes, de modo que muitas vezes se perde vários dentes. A lepra continua corroendo o rosto até que o nariz literalmente desaparece, o palato e até os olhos apodrecem e a vítima definha até a morte. Uma vez que fosse confirmado o diagnóstico de lepra, tudo mudaria na vida do leproso. Ele tinha suas roupas rasgadas e a sua cabeça descoberta, andaria descabelado, em um estado perpétuo de luto e em um estado perpétuo de desgraça pública, porque ele devia gritar impuro, impuro, para manter as pessoas longe dele. Além disso, deveriam viver em um estado perpétuo de exclusão, ou seja, ele viveria longe da comunidade, talvez na companhia de outros leprosos. Ao longo da Bíblia, nós encontramos a lepra como uma representação do pecado, e nós vamos ver que os dois têm muita coisa em comum. Primeiro, nós vemos que, assim como a lepra, o pecado não é um problema superficial, que pode ser resolvido com um simples curativo, como quem tenta curar um câncer com um creme hidratante. O pecado vem de dentro, da natureza humana decaída, e, a menos que o coração seja transformado, o problema do pecado não pode ser removido. Em segundo lugar, assim como a lepra, o pecado se alastra. O que começa com uma ferida espalha-se e transforma todo o corpo numa massa de decomposição e de feiura. O progresso científico fez a vida ficar mais confortável, mas não tornou o mundo menos corrupto. O pecado continua se alastrando de forma assustadora. Em terceiro lugar, assim como a lepra, o pecado contamina e contamina muito. Nós nem precisamos dar exemplos aqui para você ter a ideia de como isso funciona. Em quarto lugar, o pecado isola. Assim como os leprosos eram obrigados a viver fora do acampamento, os pecadores perdidos estarão alienados de Deus para sempre, se não passarem pelo poder da cura que há no sangue de Jesus. As consequências da lepra eram temporárias, mas as consequências do pecado são eternas. Os israelitas não conheciam uma cura para a lepra, mas há uma cura para o pecado: a fé em Jesus Cristo, o Salvador do mundo.
Jesus era alguém que, ao contrário de tudo que se tinha ouvido falar, pôde tocar e curar os leprosos. Ele era diferente, ele amava os leprosos, ele os tocou, ele os curou quando eles não tinham mais esperança. E foi desse jeito que ele também lidou com o problema do pecado, amando com um amor que não se pode compreender ou medir. Ele trouxe a restauração completa ao homem pecador através da sua morte na cruz. Quando lemos este capítulo, sentimos tristeza ao ver a ênfase que é dada à imundícia e ao isolamento. Mas no capítulo de amanhã, nós veremos um raio de luz e de esperança. Um leproso poderia sim ser purificado e restaurado. Se você quer saber como, não perca o nosso encontro de amanhã. Até lá!